Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo uma aliança eterna que em tudo será bem ordenada e guardada, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele. 2 Samuel 23, verso 5. Estas são as últimas palavras de Davi. Assim lemos no início do capítulo. Muitas foram as preciosas sentenças que saíram de seus lábios inspirados. Seráfica foi a música que saiu de seus dedos quando eles voaram pelas cordas de sua harpa. Mas agora, aquela doce voz será abafada na morte. E agora, o filho de Jessé dormirá com seus pais. Certamente, seria bom apertar-se e ficar bem junto em torno de sua cama para ouvir o último testemunho do grande monarca moribundo. Sim, podemos conceber que os próprios anjos parariam por um instante seu voo rápido para que pudessem visitar a câmara do poderoso e grande rei moribundo e ouvir sua última canção em sua morte. É sempre abençoado ouvir as palavras dos santos que partem. Quantos pensamentos preciosos ganhamos no quarto dos justos, amados. Lembro-me de uma doce ideia que uma vez ganhei no leito de morte. Um moribundo desejava que um dos salmos fosse lido para ele e o 17º foi escolhido. Ele parou no 6º verso. Inclina seus ouvidos para mim e ouve minhas palavras. E sussurrando baixinho disse: Ah, Senhor, eu não posso falar, minha voz me falha. Inclina o teu ouvido, põe-no contra a minha boca para que me ouças. Ninguém, exceto um homem fraco e moribundo, cuja vida estava se esgotando rapidamente, poderia ter concebido tal pensamento. É bom ouvir as palavras dos santos quando estão perto do céu, quando estão nas margens do Jordão. Mas aqui está um caso especial, pois essas são as últimas palavras de Davi. São algo mais do que expressões humanas, pois nos é dito que o Espírito do Senhor falou por ele e sua palavra estava em sua língua. Esses foram seus acentos finais. Parece-me que, balbuciando essas palavras, ele se ergueu da terra para se juntar ao coro dos céus. Ele começou a sentença na terra e a terminou no céu. Ele começou a canção na terra e a terminou no céu. Ele começou: ainda que minha casa não seja assim com Deus, e enquanto voava para o céu, ainda cantava. Contudo, fizeste comigo uma aliança eterna, em todas as coisas ordenada e certa. E agora, diante do trono, ele constantemente canta o mesmo hino. Contudo, fizeste comigo uma aliança eterna, ordenada em todas as coisas e segura. Espero, meus amigos, que muitos de nós possam se juntar a este versículo esta manhã, e que esperem encerrar nossa peregrinação terrena com isto em nossa língua, como fez Davi. O salmista diz que teve tristeza em sua casa, embora minha casa não seja assim com Deus. Qual é o homem de toda a nossa raça que, se tivesse que escrever sua história, não precisaria usar muitos embora? Se você ler a biografia de qualquer homem registrada na palavra sagrada, sempre encontrará um mais ou um embora antes de terminar. Naamã era um homem poderoso e valoroso e um grande homem para seu rei, mas ele era um leproso. Há sempre um mais em cada condição, uma falha em cada lote, alguma tonalidade escura no pilar de mármore, alguma nuvem no céu de verão, alguma dissonância na música, alguma liga inferior no ouro. Portanto, Davi, embora fosse um homem que havia saído do redil das ovelhas, um poderoso guerreiro, um conquistador de gigantes, um rei sobre uma grande nação, ainda assim teve seu embora. E o embora que ele tinha era um em sua própria casa.
Esses são os piores problemas que podemos ter em nossa própria casa. Nós detestamos uma besta maligna no exterior, mas odiamos mais o leão quando ele ronda nossas próprias propriedades ou ruge em volta de nossa casa. O maior problema com o espinho é quando ele se deita em nossa cama e o sentimos em nosso travesseiro. A guerra civil é sempre a mais feroz. Esses são inimigos de fato, os que são de nossa própria casa. Acho que talvez Davi tenha intercedido quando disse: embora minha casa não seja assim com Deus, para falar em parte de seus próprios assuntos. Se qualquer outro homem tivesse olhado para os assuntos de Davi, o governo do seu país, ele teria dito: o governo de Davi é o espelho da excelência. Sua casa estava tão ordenada que poucos de seus súditos podiam murmurar para ele. Mas Davi lembrou que um olho maior e mais aguçado do que o do homem repousava sobre ele. E ele diz, falando de seu império e sua casa: pois você sabe que a palavra casa, entre aspas, nas escrituras, muitas vezes significa nossos negócios, nossos assuntos, nossas transações. Põe em ordem a tua casa, porque tu deves morrer e não viver. Ele diz: embora diante do homem minha casa possa ser bem varrida e enfeitada, mas não é assim com Deus como posso desejar. Ó amados, existem alguns de nós que podem andar diante de seus semelhantes conscientes de sua inocência. Ousamos desafiar o olhar de nossos companheiros mortais. Podemos dizer: Senhor, tu sabes que não sou perverso. Somos inocentes perante esta geração perversa. Caminhamos entre eles como luzes no mundo e Deus nos ajudou para que estejamos limpos de grande transgressão. Não temos medo de críticas ao nosso caráter. Não temos medo de ser examinados pelos olhos de todos os homens, pois sentimos que, pela graça de Deus, fomos impedidos de nos comprometer. Ele nos guardou e o maligno não nos toca. Mas com toda essa inocência consciente, com toda aquela dignidade com que nos colocamos diante de nossos semelhantes, quando vamos à vista de Deus, quão diferentes somos. Então, meus amigos, não dizemos: Senhor, tu sabes que não sou perverso, mas, ao contrário, caímos prostrados e clamamos: imundo, imundo, imundo. E como o leproso esfria sua testa quente com a água que corre no riacho fresco e isolado, nós também banhamos nosso corpo no riacho de Siloé e nos esforçamos para nos lavarmos e ficarmos limpos na água e no sangue que flui do lado dilacerado de Cristo. Sentimos que nossa casa não é assim com Deus. Embora na pessoa de Jesus estejamos livres do pecado e alvos como os anjos, mas quando estamos diante de Deus, em nossa própria pessoa, somos obrigados a confessar que, honestos como podemos ser, retos como temos sido, justos e santos diante dos homens, mas nossa casa não é assim com Deus. Mas imagino que o significado principal dessas palavras de Davi se referia à sua família, seus filhos. Davi teve muitas provações em seus filhos. Frequentemente, muitos homens bons têm grandes problemas com seus filhos e filhas. É verdade que conhecemos alguns lares que são a própria imagem de paz e felicidade, onde o pai e a mãe se ajoelham juntos em oração familiar, e eles olham para uma prole numerosa ou não, como possa ser, e a maioria deles está dedicando seus corações a Deus. Conheço uma família que se ergue como um oásis verde no deserto deste mundo. Há filhos que pregam o evangelho de Deus e filhas que estão crescendo para temer o Senhor e amá-lo. Tal família é de fato um agradável local de parada para uma alma cansada em sua peregrinação por este deserto da vida. Ó, feliz é aquela família que Deus abençoou. Mas há outras casas onde você vai encontrar os filhos sendo as provações dos pais. Embora minha casa não seja assim com Deus. Muitos pais ansiosos podem dizer isso. E vocês, mães piedosas, podem erguer seus olhos lacrimejantes para o céu e dizer: embora minha casa não seja assim com Deus. Aquele seu filho primogênito, que era seu orgulho, agora se tornou sua desgraça.
Ó, como as flechas da sua ingratidão perfuraram sua alma, e como você sente profundamente neste momento presente, que se mais cedo você o tivesse enterrado em sua infância, teria sido melhor para ele. Talvez mais cedo ainda, ele poderia não ter visto a luz e perecido no nascimento, do que ele viver para ter agido como tem feito, desonrando a Deus, vivendo miseravelmente e sendo a miséria de sua existência e a tristeza de sua vida. Ó filhos que são ímpios, indisciplinados, frívolos e libertinos, certamente vocês não conhecem as lágrimas de mães piedosas ou parariam com seus pecados. Parece-me, jovem, que você não permitiria de bom grado que sua mãe derramasse lágrimas por mais que ame o pecado. Você não vai parar com as súplicas dela? Você pode pisar em cima de sua mãe? Ó, embora você esteja montado e correndo uma corrida de obstáculos para o inferno, suas súplicas chorosas não podem induzi-lo a parar sua carreira louca. Você vai lamentar tardiamente aquela que lhe deu a vida e acariciou você com carinho em seu seio. Certamente você se debaterá muito quando levar seus cabelos grisalhos com tristeza para o túmulo. Ou o pecado brutalizou você? Você é pior que pedras? Os sentimentos naturais se extinguiram? O maligno é inteiramente seu mestre? Ele secou todas as ternas simpatias do seu coração? Fique, jovem pródigo, e pondere. Mas, homens cristãos, vocês não estão sozinhos nisso. Se você tem problemas familiares, há outros que suportaram o mesmo. Lembre-se de Efraim. Embora Deus tivesse prometido que Efraim deveria abundar como uma tribo com dezenas de milhares, ainda assim está registrado em 1 Crônicas 7, 20 a 22. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Bered, e seu filho Taate, e seu filho Alada, e seu filho Taate, e seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Ezer, e Alade, e os homens de Gade, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Por isso Efraim, seu pai, por muitos dias o chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. O próprio Abraão teve seu Ismael e clamou a Deus por causa disso. Pense em Eli, um homem que serviu a Deus como sumo sacerdote, e embora pudesse governar o povo, não podia governar seus filhos, e grande foi sua dor por isso. Alguns de vocês, meus irmãos no Evangelho, podem levantar suas mãos para o céu e podem pronunciar estas palavras esta manhã com uma ênfase profunda e solene. Você pode escrever embora em maiúsculas, pois é mais do que verdade com alguns de vocês, ainda que minha casa não seja assim com Deus. Antes de deixarmos este ponto, o que devo dizer a qualquer um daqueles que são assim provados e angustiados em bens e família? Primeiro, deixe-me dizer a vocês, meus irmãos, é necessário que vocês tenham um embora em seu lote. Porque se você não tivesse, você não sabe o que faria. Você construiria um ninho muito fofo na terra e lá se deitaria para dormir. Então Deus coloca um espinho no seu ninho para que você cante. Dizem os antigos escritores que o rouxinol nunca cantou tão docemente como quando se senta entre os espinhos, pois dizem que os espinhos espetam seu peito e o lembram de sua canção. Assim pode ser com você. Você, como as cotovias, dormiria em seu ninho se algum problema não passasse e o assustasse. Então você abre suas asas e, cantando a canção de acasalamento, levanta-se para saudar o sol. As provações são enviadas para afastá-lo do mundo. Amargos são colocados em sua bebida para que você possa aprender a viver do orvalho do céu. O alimento da terra está misturado com fel para que você possa só buscar o verdadeiro pão no maná que cai do céu. Sua alma sem problemas seria como o mar se fosse sem maré ou movimento. Tornar-se-ia suja e desagradável. Como Coleridge descreve o mar depois de uma calmaria sombria, a alma também causaria contágio e morte. Mas além disso, lembre-se disso, ó você que é provado em seus filhos, que a oração pode remover seus problemas. Não há um pai ou uma mãe piedoso aqui que está sofrendo na família que não possa ter essa provação ainda removida.
A fé é tão onipotente quanto o próprio Deus, pois move o braço que conduz as estrelas. Você orou por muito tempo por seus filhos sem resultado e disse: vou parar de orar, pois quanto mais eu luto, pior eles parecem crescer e mais eu sou provado. Não diga isso, seu observador cansado. Embora a promessa demore, ela virá. Semeia ainda a semente, e quando a semeares, deixa cair uma lágrima a cada grão que põe na terra. Mergulhe suas sementes nas lágrimas da aflição, e elas não podem apodrecer sob os torrões, se foram batizadas em uma mistura tão vivificante. E se você morrer sem ver seus filhos como herdeiros da luz, eles serão convertidos mesmo após a sua morte. E embora seus ossos sejam colocados na sepultura, e seu filho possa ficar de pé e amaldiçoar sua memória por um tempo, ele não esquecerá isso nos momentos mais sombrios de sua lembrança, quando ele meditar sozinho. Então, ele deve pensar em suas orações, suas lágrimas, seus gemidos. Ele se lembrará do seu conselho. Ele se levantará e, se ele viver em pecado, suas palavras ainda soarão como uma longa voz do reino dos espíritos e o assustarão no meio de sua folia, ou o encantarão para o céu, como o anjo que sussurra, dizendo: siga para a glória, onde está seu Pai, que uma vez orou por você. Assim, o cristão pode dizer: embora minha casa não seja assim com Deus agora, ainda pode ser. Portanto, ainda esperarei, pois há exemplos poderosos de conversão. Pense em John Newton, como sua mãe orava por ele. Ele até se tornou um traficante de escravos, mas foi trazido de volta. Espero que você nunca se desespere. O coração fraco nunca ganha as almas dos homens, mas a fé firme ganha todas as coisas. Portanto, vigie em oração. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Aí está o seu problema, um pequeno copo cheio do mesmo mar de tribulação que foi o do salmista Davi, quando ele cantou: ainda que a minha casa não seja assim com Deus. Mas em segundo lugar, Davi tinha confiança na aliança. Como é doce o olhar da opacidade da terra para o brilho do céu. Quão glorioso é pular da barca deste mundo, sempre agitada pela tempestade, e permanecer na terra firme da aliança. Davi também, tendo mostrado o seu embora, ele então coloca um ainda abençoado. É um ainda com joias cravejadas. Ele fez comigo uma aliança eterna, em tudo ordenada e segura. Agora, vamos observar essas palavras conforme elas vêm. Primeiro, Davi se alegrou com a aliança, porque ela é divina em sua origem. Todavia, ele fez comigo uma aliança eterna. Aquela grande palavra, ele. Quem é ele? Não é meu velho pai ou minha velha mãe que fez uma aliança para mim. Nada dessas tolices. Não é uma aliança que o homem fez para mim ou comigo, mas ele fez comigo uma aliança eterna. É divina em sua origem, não humana. A aliança na qual o cristão repousa não é a aliança de sua aspersão infantil. Ele a quebrou completamente dezenas de vezes, pois não renunciou às pompas e vaidades deste mundo perverso, como deveria ter feito. Ele também não renunciou a todas as concupiscências da carne. Tampouco ele realmente se regenerou por meio daquelas gotas sagradas, entre aspas, de água que um padre de batina jogou em seu rosto. A aliança na qual ele descansa e permanece seguro é aquela aliança que Deus fez com ele. No entanto, ele fez comigo uma aliança eterna. Pare, minha alma. Deus, o Pai eterno, definitivamente fez uma aliança com você. Sim, aquele Deus que na escuridão mais densa habita e reina para sempre somente em sua majestade infinita. Aquele Deus que trouxe o mundo à existência por uma palavra, que o segura como um atlas sobre seus ombros, que equilibra o destino de toda a criação em seu dedo. Esse Deus, descendo de sua majestade, segura sua mão e faz uma aliança com você. Não é uma ação cuja estupenda condescendência poderia arrebatar nossos corações para sempre, se pudéssemos realmente entendê-la? Profundidade! Ele fez comigo uma aliança. Um rei não fez um pacto comigo.
Isso seria grande. O imperador não fez um pacto comigo, mas o príncipe dos reis da terra, o Shaddai, o Senhor de toda a carne, o Jeová dos séculos, o eterno Elohim, ele fez comigo uma aliança eterna. Ó pensamento abençoado, é de origem divina. Mas observe sua aplicação particular. No entanto, ele fez comigo uma aliança eterna. Aqui reside a doçura disso para mim, como indivíduo. Como dizem os versos, ó, quão doce é ver o fluir do sangue redentor de Cristo, com certeza divina, sabendo que ele fez as minhas pazes com Deus. Não é nada para mim que ele tenha feito a paz para o mundo. Eu quero saber se ele fez a paz para mim, se está em paz comigo. É pouco saber que ele fez uma aliança. Quero saber se ele fez aliança comigo. Davi pôde colocar a mão sobre o coração e dizer: contudo, ele fez uma aliança comigo. Receio não estar errado ao condenar o evangelho da moda em nossos dias, pois é uma religião que pertence à multidão e não um evangelho pessoal que é apreciada pelo indivíduo e o arrebata. Você ouvirá pessoas dizerem: bem, eu creio na doutrina da justificação. Acho que os homens são justificados pela fé. Sim, mas você é justificado pela fé? Eu creio, diz outro, que somos santificados pelo Espírito. Sim, tudo muito bem, mas você é santificado pelo Espírito? Observe bem, se alguma vez você falar muito sobre piedade pessoal e pressionar sobre isso, você sempre será considerado extravagante. Se você realmente disser de coração: sei que estou perdoado, estou certo de que sou um pecador perdoado. E todo cristão, às vezes, será capaz de dizê-lo, e sempre o faria, se não fosse por sua incredulidade. Se você disser: eu sei em quem tenho crido, estou confiante que eu não tenho um pecado agora registrado no rolo negro do pecado, que estou livre do pecado como se nunca tivesse transgredido, pelo sangue perdoador de Jesus. Os homens dirão que é extravagante. Bem, é uma extravagância deliciosa. É a extravagância da palavra de Deus, e eu peço a Deus que mais de nós pudéssemos nos entregar a essa santa e abençoada extravagância. Pois podemos ser extravagantes quando temos uma soma infinita para gastar. Podemos muito bem ser pródigos quando sabemos que nunca poderemos esgotar o tesouro. Ó, quão doce é dizer: contudo, ele fez comigo uma aliança eterna. Não é nada que você fale comigo sobre meu irmão ser salvo. Estou muito feliz por meu amigo chegar à glória e me alegrarei em conhecer todos vocês. Mas afinal a questão é: devo estar lá? Como diz o verso, devo ficar entre eles para ver seu rosto sublime? Agora, cristão, você pode aplicar isso pessoalmente. A aliança é feita com você. Irmão, abra os olhos. Há o seu nome na aliança. O que é isso? É algum nome simples, talvez. Nunca teve um título notório depois dele, nem um Sir antes dele. Não importa, seu nome está na aliança. Se você pudesse olhar o livro da família do seu pai no céu, encontraria seu nome registrado. Ó pensamento abençoado, meu nome, positivamente meu, não de outro. Então estes olhos o verão, e não os de outros por mim. Alegre-se, cristão. É uma aliança pessoal. No entanto, ele fez comigo uma aliança eterna. Além disso, esta aliança não é apenas divina em sua origem, mas é eterna em sua duração. Recebi cartas de escritores anônimos que me ouviram e, sendo grandes covardes, que sempre abomino, não podem assinar seus nomes. Eles podem saber que destino elas recebem, a insignificância condigna que eu designo para elas. Cortei-as em pedaços e joguei-as no fogo. Espero que os autores não tenham um destino semelhante. Alguns deles, porém, brigam comigo porque prego o evangelho eterno. Não ouso pregar outro, pois não teria outro se outro me fosse oferecido. Um evangelho eterno é o único que considero digno de um Deus eterno. Tenho certeza de que é o único que pode dar conforto a uma alma que viverá por toda a eternidade. Agora, você sabe o que significa uma aliança eterna. Significa uma aliança que não teve começo e que nunca terminará.
Alguns não acreditam na natureza eterna do amor de Deus por seu povo. Eles pensam que Deus começa a amar seu povo quando eles começam a amá-lo. Meus amigos arminianos, vocês já cantaram esse versículo em sua reunião? Claro que sim. Ó sim, eu amo Jesus, porque Ele me amou primeiro. Esse é um hino calvinista glorioso, embora saibamos de quem é o livro de hinos. Homens inconsistentes entre o que cantam e o que pregam. Quem dera só pregassem a Bíblia, como fazem quando cantam. Bem, então, se Jesus o amou antes de você amá-lo, por que você não pode acreditar que Ele sempre o amou e amará? Além disso, como é estúpido falar assim, quando você sabe que Deus não muda. Não existe tempo com Ele. Não há passado com Ele. Se você diz, Ele me ama agora, na verdade está dizendo, Ele me amou ontem e me amará para sempre. Não há nada além do agora com Deus. Não existe passado ou futuro. E disputar sobre a eleição eterna e assim por diante é inútil. Porque se Deus realmente escolheu o seu povo, e todos nós admitimos que Ele os escolheu agora, não me importo se você diz que Ele o fez 10.000 anos atrás, porque não existe passado com Deus. Com Ele é tudo agora. Ele vê as coisas passadas e futuras como presentes em seus olhos. Apenas me diga que Ele me ama agora. Essa palavra agora no dicionário de Deus significa eterno. Diga-me que Deus agora perdoou meus pecados. Significa que Ele sempre o fez, pois seus atos são atos eternos. Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ó, quão doce é conhecer uma aliança eterna. Eu não trocaria meu evangelho por 50.000 outros evangelhos que não passam de humanismo disfarçado. Colocam um homem na frente e honram um homem, e não têm um só lhe deu glória. Eu amo uma certa e única salvação bíblica. E quando ouvi pela primeira vez ser pregado que, se eu acreditasse pelo chamado eficaz e infalível do Espírito Santo, a graça de Deus me manteria por toda a minha vida e nunca me deixaria cair no inferno, mas que o poder infinito da graça deveria me preservar meu caráter imaculado e me fazer andar puro e santo entre meus semelhantes, então eu disse, esse é o evangelho para mim, um evangelho eterno. Quanto àquele evangelho de areia que permite que você caia e depois volte, é a falsidade mais perversa da terra. Ele faz um homem estar salvo e perdido várias vezes por dia. Não há nada de eterno nele. Se eu acreditasse nisso, pregaria o evangelho frustrante e sem poder, que me faria santo no domingo, perdido e filho da ira na segunda-feira, e voltaria a ser cristão na terça-feira. E deveria dizer, estava perdido de novo, e de novo me levantei novamente. Estarei salvo ou perdido amanhã. Mas agora, como um verdadeiro cristão calvinista, desejo ter em mim e ver nos outros uma vida de consistência firme e constante. Tampouco posso pensar que seja possível cair e depois retornar após as muitas passagens que afirmam a impossibilidade de tal coisa. Crer numa semente incorruptível que se corrompe, numa semente imortal que morre. O que é isso, senão contradição pura? Essa é a maior salvaguarda na terra, que eu tenho algo dentro de mim que nunca pode ser extinguido, que eu coloco os regimentos de um serviço que nunca devo deixar, que não posso deixar sem ter provado que nunca fui alistado. Ó, o que me mantém perto do meu Deus, aquele que é poderoso para me guardar de tropeçar e me apresentar imaculado diante da glória de seu Pai, como diz Judas. Mais uma vez, me faça duvidar dessa verdade, e você verá que eu seria o personagem mais vil que vive sob o sol. Tire de mim a eternidade do Evangelho, e você terá tirado tudo. O querido velho Watts Wilkinson disse uma vez a Joseph Irons, quando ele disse, eu amo você por ouvir você pregar a natureza eterna da aliança do amor de Deus. Ah, disse o velho santo, o que há mais no Evangelho se você não pregar isso? Irmãos, o que há mais? Se não pregarmos um evangelho eterno, o evangelho não vale 2 centavos. Você pode obter qualquer coisa incerta em qualquer outro lugar. É somente na Bíblia que obtemos coisas eternas. Como dizem os versos, eu até o fim perseverarei, tão certo quanto o penhor é dado.
Mais felizes, mas não mais seguros, são os espíritos glorificados no céu. Mas observe a próxima palavra, pois é doce e não devemos perder parte alguma. Em tudo está ordenada. A ordem é a primeira lei do céu, e Deus não tem uma aliança desordenada. É um ordeiro. Quando ele planejou isso, antes que o mundo começasse, tudo estava bem ordenado em todas as coisas. Ele arranjou isso de modo que a justiça fosse plenamente satisfeita e, no entanto, a misericórdia fosse ligada de mãos dadas a ela. Ele planejou isso de tal forma que a justiça santa deveria ter seu máximo até cada jota e tio, e ainda assim a misericórdia salvaria o pecador que o Pai deu ao seu Filho. Jesus Cristo veio para confirmá-la e por sua expiação ele a ordenou em todas as coisas. Ele pagou cada gota de seu sangue. Ele não deixou um centavo do dinheiro do resgate para seu querido povo dado a ele pelo Pai, mas ele a ordenou em todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega da salvação de seu povo escolhido. E o Espírito Santo, quando ele a aplica docemente, a aliança eterna, sempre a aplica em ordem. Ele ordena em todas as coisas. Ele, às vezes, nos faz entender essa ordem, mas se não entendermos, tenha certeza disso, que a aliança é uma aliança bem ordenada. Eu ouvi falar de um homem que comprou um terreno e quando o acordo foi feito, ele pensou que sabia mais sobre isso do que o advogado. Mas você sabe que é dito que quando o homem é seu próprio advogado, ele tem um tolo como cliente. Nesse caso, o homem tinha um tolo como cliente e ele redigiu tão mal o pacto que em poucos anos descobriu-se que não servia para nada e ele perdeu sua propriedade. Mas a aliança de nosso Pai é elaborada de acordo com as mais estritas regras de justiça e, portanto, é ordenada em todas as coisas. Se o próprio inferno o procurasse, se fosse passado entre um conclave de demônios, eles não poderiam encontrar uma única falha na aliança eterna. Existem os termos técnicos da corte celestial. Há o grande selo na parte inferior e há a assinatura de Jesus, escrita com seu próprio sangue. Portanto, é ordenada em todas as coisas. Essas palavras, coisas, não está no original e podemos lê-las pessoas, assim como coisas. É ordenado em todas as pessoas cujos nomes estão na aliança. É ordenada para eles e eles virão de acordo com a promessa. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele diz que ressuscitará todos os que o Pai deu a ele no último dia. Ó meu amado cristão, pare nesta promessa por um momento, pois é um doce poço de água preciosa para saciar sua sede e refrescar seu cansaço. É ordenada em todas as coisas. O que você quer mais do que isso? Você precisa de graça constrangedora? É ordenada em todas as coisas. Você requer mais do espírito de oração? É ordenada em todas as coisas. Você deseja mais fé? É ordenada em todas as coisas. Você tem medo de não resistir até o fim? É ordenada em todas as coisas. Nela, na aliança eterna, a graça que converte, a graça que perdoa, a graça que justifica, a graça que santifica, a graça que persevera e a graça que glorifica, do início ao fim. Realmente Cristo, com seu sangue, comprou todas as bênçãos espirituais para nós. Ele realmente é sozinho o alfa e o ômega da nossa salvação, pois essa aliança eterna é ordenada em todas as coisas e segura. Nada é deixado de fora, de modo que, quando formos, encontraremos todas as coisas armazenadas na ordem celestial. Galeno, o célebre médico, diz do corpo humano que seus ossos são tão bem construídos, todas as partes tão bem ordenadas, que não poderíamos mudar uma parte dele sem estragar sua harmonia e beleza. E se tentássemos desenhar um modelo de homem, não poderíamos, com toda a nossa engenhosidade, criar um ser mais maravilhoso em obra do que o homem como ele é. É assim com relação à aliança. Se pudéssemos alterá-la, não poderíamos mudá-la para melhor. Todas as suas partes estão lindamente acordadas.
Por que deveríamos ouvir as ideias dos homens se temos a revelação de Deus? Sempre sinto, quando estou pregando a aliança do Evangelho, que estou seguro. Se eu pregar qualquer outro evangelho, estou vulnerável e aberto a ataques. Mas permanecendo no terreno firme da aliança eterna de Deus, sinto que estou em uma torre forte e, enquanto mantiver todas as verdades, não temerei que até mesmo os demônios do inferno possam invadir meu castelo. Tão seguro é o homem que crê no evangelho eterno que nenhuma lógica humanista pode se opor a ele. Apenas que nossos pregadores deem o evangelho eterno ao povo e eles o beberão como boi bebe água. Você descobrirá que eles amam a verdade de Deus se foram regenerados. Mas enquanto o evangelho de Deus for abafado e a vela for colocada debaixo do alqueire, não podemos esperar que as almas dos homens sejam levadas a amá-lo. Rogo a Deus para que a vela queime o alqueire e que a luz se manifeste. Mas agora, para encerrar nossa descrição dessa aliança, ela é certa, é segura. Se eu fosse um homem rico, haveria apenas uma coisa que eu desejaria para tornar minhas riquezas tudo o que eu desejo, e isso seria tê-las seguras. Pois as riquezas muitas vezes criam asas para si mesmas e voam para longe. A saúde é uma grande bênção e queremos apenas escrever uma palavra sobre ela para torná-la a maior bênção, que é o adjetivo certeza. Temos parentes e os amamos. Se pudéssemos escrever com certeza neles, que coisa abençoada seria. Não podemos chamar nada de certo na terra. O único lugar onde podemos escrever essa palavra é na aliança, que é ordenada em todas as coisas e segura. Agora, há um pobre irmão aqui nesta manhã que perdeu sua aliança, como ele pensa. Irmão, você já teve horas de paz e doce alegria na presença de Deus, mas agora você está triste e em dúvida. Você perdeu seu rolo, seu documento. Bem, deixe-me dizer-lhe, embora você tenha perdido seu rolo, a aliança não está perdida, apesar de tudo. Você nunca teve a aliança real em suas mãos ainda. Você só tinha uma cópia dela. Você pensou que leu seu título claramente, mas nunca leu os próprios títulos de propriedade. Você só tinha uma cópia do contrato e a perdeu. A própria aliança, onde está? Está debaixo do trono de Deus. Está nos arquivos do céu, na arca da aliança. Está no peito de Jesus. Está em suas mãos, em seu coração. Está lá. Se Deus colocasse minha salvação em minhas mãos, eu estaria perdido em 10 minutos. Mas minha salvação não está lá, está nas mãos de Cristo. Você talvez já tenha lido sobre o célebre sonho de John Newton, que vou contar a você com o melhor de minha memória. Em seu sonho, ele estava no mar, a bordo de um navio, quando um anjo brilhante voou e o presenteou com um anel, dizendo: enquanto você usar este anel, você será feliz e sua alma estará segura. Ele colocou o anel no dedo e ficou feliz por tê-lo em sua posse. Então veio um espírito das vastas profundezas e disse a ele: esse anel não passa de uma loucura. E por bajulação e lisonja, o espírito finalmente o persuadiu a tirar o anel do seu dedo e ele o jogou no mar. Então vieram coisas ferozes das profundezas. As montanhas berraram e lançaram para cima sua lava vulcânica. Toda a terra estava em chamas e sua alma na maior angústia. Depois de certo tempo, um anjo veio e mergulhou abaixo, pegou o anel e, mostrando-o, disse: agora você está seguro, pois salvei o anel. Nesse momento, John Newton disse: deixe-me colocá-lo no meu dedo novamente. Não, você não pode cuidar disso sozinho. Eu vou guardá-lo para você e você estará seguro. E o anjo voou para cima, levando o anel consigo, de modo que então ele se sentiu seguro, já que nenhuma bajulação do inferno poderia tirá-lo dele novamente, pois estava lá no céu. Minha vida está escondida com Cristo em Deus. Se eu tivesse minha vida espiritual em minha própria posse, eu seria um suicida muito em breve, mas não está comigo. E como não posso me salvar como cristão, não posso me destruir, pois minha vida está envolvida na aliança eterna. Está com Cristo no céu. Aliança gloriosa e preciosa.
É sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta, anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre marcas de amor infinito. É